Você sonhou que sangrava por várias partes do corpo? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Sangue. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma internauta aqui que compartilhou conosco o seguinte sonho. Bom dia, Elias. Sonhei que estava passando muito mal e quando olhei para o chão, via muito sangue. Saía da minha boca, olhos, nariz, por todos os lugares. Estava muito fraca e com muito medo. Mesmo assim, tentava ajudar uma cachorrinha que estava cheia de carrapatos. Acordei sem forças nenhuma, um peso e um esgotamento. Bom, quem sonha quem acorda com dor ou acorda ali com sentimentos tão negativos ali a ponto de sentir esgotamento físico ao acordar, quem traz as dores lá do astral do sonho para a vida desperta ao acordar, é meu conselho que antes de dormir todos os dias, abra um estado espiritual com uma oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um código cósmico que serve para todas as pessoas de qualquer que seja a religião. Pegue meio copo de água, segure nas mãos, ore o Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. Eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração e de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade daquela água que está dentro do copo e vá dormir. No dia seguinte, ao acordar, a primeira coisa, tome o resto da água. Faça isso todos os dias, para que a divina providência faça a gestão do seu perispírito, desvinculando você de forças negativas, de poderes ocultos que estão aí impactando negativamente sobre a sua vida. O seu perispírito, que são os seus corpos súteis, se desdobram do seu corpo quando você dorme. Por isso é importante controlar esse corpo astral, estes corpos astrais aí. E quem vai fazer isso é a Divina Providência, através do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Este trio faz parte ali das providências, da Divina Providência que cuida das pessoas que aceitam ser ajudadas. Esse trio só ajuda quem aceita ajuda. Eles não saem por aí ajudando qualquer um, não. E se você quer ajuda, você vai receber. O GPS vai utilizar seu perispírito para fazer concertos, retificações, acordos, uma série de concertos que precisa ser feito no seu astral, porque você não tem 100% das suas próprias informações, não. Quando você vem para esse planeta, você já existia. Bom, mas aí vamos nos concentrar também ali na cachorrinha cheia de carrapato. Então tem um poder que está sugando o seu potencial, mas está sugando também o potencial daquelas pessoas cujo alcance ali é possível. Com certeza o que está atuando no seu astral, no seu espiritual, é um subproduto da Matrix que comanda o planeta Terra. E ela tem N braços, N instituições. Sempre quando as pessoas não amam, não são gratas, quando elas não são altruístas, conforme os preceitos cristãos, elas têm baixa vibração. E toda pessoa que tem baixa vibração dá acesso livre ao subproduto,
aí da Matrix, pode ser espíritos, uma série de consciências aí que vem tornar a vida do ser humano infernal. Daí fica fácil aí entrar no pavilhão mental dos seus colegas, dos seus familiares, dos colegas de trabalho, porque eles não estão levando os preceitos cristãos a sério e acima de tudo. Se você quer ter a sua vibração elevada, você precisa amar a tudo e a todos indistintamente, ser uma pessoa cristã e ser muito grata, porque a gratidão é um superpoder. Aí você eleva a sua vibração aqui em cima. Você mantém a autoestima. Aqui embaixo ressonam as frequências negativas, feitiço, praga, toda coisa negativa, e nunca passa dessa altura, porque são frequências originalmente baixas. Então, você estará super protegida, vibrando acima dessas ondas. Quando você deixa o seu astral cair com ingratidão, com falta de amor ao próximo, com falta de altruísmo, você corre o risco de entrar em fase com as frequências negativas. Então, mude de frequência. Passe para as frequências positivas, amando a tudo e a todos indistintamente, sendo uma pessoa muito grata com tudo e com todos. Mas aí você pode dizer para mim, Elias, eu sou como você fala, eu amo, eu tenho paciência, eu tento ser cristão no máximo. É porque então as coisas estão negativas, porque você pode estar dando margem para alguma crença, para algum poder. Daí esse poder vem negativo ao seu astral. Você está vendo as coisas de um jeito, mas elas ocorrem de outro por uma vendagem mental. Você pode ter uma prática espiritual que está fazendo uma contaminação no seu HD mental. Aí você pensa que está sendo grata, você pensa que está amando a tudo e a todos, conforme o preceito cristão, você pensa que é altruísta. Mas lá na frente você olha para trás e vê que algo havia vendado a sua psique e que você não havia vivido a própria personalidade. Você perdeu o seu tempo. Algo enganou você. Então, repense as suas crenças, o seu cartomante, o seu benzedor, a igreja que você vai. Repense, porque seja lá qual for a prática espiritual na qual mais você confia, ela não está fornecendo para você nada senão suporte aí para os escravocratas aí da quarta dimensão, para essa Matrix aí, que fica controlando tudo e a todos, sugando as pessoas. Passe a fazer a entrega do seu perispírito toda noite. Há pouco tempo, uma mulher fez isso, parou de reclamar, ela veio com sonho e reclamou. Eu falei, faz a entrega do perispírito todo dia. Daí ela falou, Elias, eu tinha parado de fazer, vou voltar a fazer. Mas assim que ela parou de fazer a entrega do perispírito, já voltaram em sonhos ruins. Então, mantenha-se vigilante aí sobre a sua atuação, aí positivando, beneficiando a si mesma com a entrega do seu perispírito para o GPS e também para o mestre. Daí você vai começar a ter toda uma transmutação positiva, porque você está sendo sugada. Esse sonho quer falar muita coisa, mas muita coisa só negativa. Mas mude, saia de frequências aí, porque você está sendo absorvida por alguma coisa poderosa e oculta, porque você está dando margem com o seu mental. Policie o seu pavilhão mental. Não deixe interventores lá, sujos, ocupar o seu pavilhão mental. Expulse eles de lá. E você vai conseguir com a ajuda aí do GPS, pode ter certeza. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para uma, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Há pouco tempo atrás, as mulheres da casa, as moçoidas da casa, mexeram com cartomancia, pegaram um baralho lá, fizeram alguma coisa lá no sentido da adivinhação, do ocultismo, e
Naqueles dias seguintes, a caminhoneta valiosa da família foi roubada e nunca mais foi recuperada. Um prejuízo enorme. Por quê? Porque elas entraram numa frequência negativa, irresponsavelmente. Então é preciso ter muito cuidado aí, porque existem frequências sorrateiras, cheias de ladrões sanguinários e cruéis. Prezado internauta, eu quero também que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. E saiba que aqui no meu canal você desfruta do amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Há pouco tempo também teve um internauta que sonhou que cortaram a cabeça de uma cobra. E ele contou esse sonho para a pessoa que fazia cartomancia. Se eu não me engano, era cartomancia, mas era um tipo de baralho ali que se chama outra coisa ainda. Tarô, era isso que se chamava mesmo, era uma taróloga que o cara tinha. E ele chegou para ela e falou: olha, eu sonhei que via uma cabeça de cobra cortada. E o Elias, lá do canal dos sonhos, falou que um grande poder vai me livrar de um grande mal. A taróloga não quis mais atender o cara. Ela lidava com ele há algum tempo, mas a partir desse momento ela se recusou a fazer cartomancia ali, tarô para o cliente, e ele se afastou dela. Por que isso? Porque ela percebeu ali que aquele mal que estava sendo cortado da vida do homem era ela mesma, eram as influências dela. Então, existe muito lobo aí em pele de ovelha. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.